Há criaturas em este planeta que não necessitam garras ni colmilhos ni gran tamanho para ser letais. Les basta com medir apenas uns poucos milímetros para cambiar o destino de qualquer ser vivo que se cruce em seu caminho. Hoje vamos a conhecer a los insetos mais peligrosos del mundo y le garantizo que vários de eles vivem mais cerca de usted lo que imagina. Soy o professor Fauna Y, esto no es vídeo de terror, sino na classe sobre las maravilhas y peligros de la evolução. Empecemos este recorrido por el dolor puro, aquele que te hace pensar que algo está profundamente mal em el tejido del universo. La hormiga bala, conhecida cientificamente como Paraponera clavata, es la reina indiscutível de las selvas tropicales de América. Com apenas 2 centímetros y médio de longitude, parece inseto comum, pero sua picadura é capaz de transformar tu realidade em instante. Existe uma escala científica chamada el índice Schmidt, criada por el entomólogo Justin Schmidt para medir el dolor dos insetos. La hormiga bala ocupa o nível mais alto de essa escala, superando a qualquer outra criatura voladora ou terrestre conhecida. O próprio Schmidt descreveu a sensação como receber disparo límpio y ardiente que se estende sem piedade por horas. O veneno que injecta contém uma neurotoxina específica chamada poneratoxina que ataca diretamente os canais de sodio em los nervios. Aunque no suele matar a adulto sano, provoca dolor paralisante que pode durar entre 12 y 24 horas continuas. Los sintomas incluem temblores incontroláveis, náuseas y uma incapacidade total para mover la extremidade afetada por la picadura. Lo mais perturbador é que algumas comunidades indígenas de Brasil utilizam estas hormigas em ritos de iniciação para seus jovens. Los iniciados devem suportar cientos de picaduras simultâneas sem gritar para demonstrar seu valor ante la tribu y seus ancestros. É uma forma de valentia medida em veneno que desafia toda nossa compreensão moderna sobre o umbral del dolor humano. Agora cambiemos de continente y de tipo de peligro, porque o riesgo nos sempre está desenhado para nós outros. La avispa caçadora de tarântulas é um dos depredadores mais assombrosos y calculadores que a natureza ha desenhado. Sua estratégia de caça não tem comparação, já que busca ativamente presas que podem pesar 50 vezes mais que ela. Quando encontram na tarântula, la enfrentam em combate corpo a corpo que parece sacado de uma pesadilla biológica. La tarântula intenta defender-se com seus colmilhos, pero la avispa é demasiado rápida y esquiva cada ataque com precisão quirúrgica. La avispa não busca matar a la aranha, sino injectar veneno que la deixa completamente paralisada pero totalmente viva. Lo que ocorre depois é processo inquietante donde la avispa arrastra o corpo inerte de la tarântula hasta uma madriguera oculta. Uma vez dentro, deposita solo huevo sobre el abdômen de la aranha y la entrada para proteger sua macabra despensa. Quando la larva eclosiona, tiene alimento fresco esperando-la, devorando a tarântula viva mientras esta não pode fazer nada para evitá-lo. Para os seres humanos, la picadura de esta avispa ocupa o segundo lugar em el índice de dolor, solo por debaixo de la hormiga bala. Justin Schmidt descreveu este dolor como uma sensação cegadora, feroz y breve, pero absolutamente incapacitante. Su conselho profissional para quem se ha picado é simplesmente deixar-se cair ao suelo y esperar, já que o dolor é tão forte que impede qualquer outra ação. É fascinante como a natureza ha criado armas tão sofisticadas em corpos tão pequenos y aparentemente frágeis. Se esta classe lhe está resultando interessante, lhe pido que considere dar-lhe me gusta ao vídeo para apoiar nossa labor educativa. Há muitas pessoas que desconhecem a existência de estes animais y es vital que conozcan o mundo real que nos rodeia. Pero el dolor não é a única forma em que os insetos podem representar uma ameaça real para nossa seguridade. A vezes, a maior ameaça proviene de erro humano, de experimento que salió de los laboratórios de forma imprevista. Em la próxima etapa de nossa classe, analisaremos como a agressividade coletiva pode ser muito mais letal que o veneno individual. La hormiga bala y la avispa caçadora são solo el comienzo de uma lista que se vuelve cada vez mais oscura.
El veneno de la Paraponera clavata sigue sendo estudiado por la medicina moderna para desarrollar novos analgésicos potentes. Es irónico que la fuente del dolor más extremo pueda ser, en el futuro, la clave para aliviar el sofrimento humano. Sin embargo, em El estado salvaje, encontrar-se com uma de estas obreras é uma experiência que nadie desearia repetir jamais. La avispa cazadora, por sua parte, nos ensina sobre a especialização extrema y la eficiência brutal de la depredação seletiva. Prepare-se, porque o que viene a continuação desafiará sua percepção sobre a seguridade em seu próprio jardim. Agora hablemos de um inseto que usted se conoce ou cree conhecer perfeitamente. La abeja africanizada, popularmente chamada abeja asesina, não é uma espécie nova em la natureza. Em realidade, é o resultado de um experimento científico que salió mal em el ano 1956. O genetista brasileiro Warwick Kerr tentou criar uma abeja mais produtiva cruzando espécies europeias e africanas. O objetivo principal era produzir mais mel em los climas tropicais de América Latina. Sin embargo, 26 de estas colonias híbridas escaparam acidentalmente de um laboratório em São Paulo. Desde esse momento, estas abejas não han parado de expandir-se por todo o continente americano. Lo que hace realmente peligrosa a esta abeja não é a toxicidade individual de seu veneno. Seu veneno é quase idêntico ao de uma abeja europeia comum que poderias encontrar em qualquer jardim. Lo que la distingue sua agressividade extrema y sua resposta coletiva ante qualquer possível ameaça. Quando uma abeja percebe um peligro, pode mobilizar a miles de suas companheiras em questão de segundos. Estas nubes de insetos perseguem a seus objetivos por distâncias de hasta 1 quilômetro sem rendir-se. Se han documentado numerosos casos de pessoas y animais que morreram por la quantidade massiva de picaduras. O volume de veneno acumulado em el corpo colapsa o sistema nervioso y os órgãos internos. O mais delicado é que estas abejas vivem entre nosotros, em paredes, árboles y estruturas abandonadas. Passamos agora ao inseto que mais vidas humanas ha cobrado em toda a história del continente africano. La mosca tsetse é uma criatura de tamanho mediano que habita em las regiones del África subsaariana. Se alimenta de sangue y al hacerlo, pode transmitir um parásito microscópico sumamente peligroso. Este parásito é o causante de la trypanosomiasis africana, conhecida mundialmente como a enfermedade del sueño. Um de seus sintomas mais devastadores é a alteração profunda y destrutiva del ciclo del sueño humano. El enfermo comienza a dormir durante o dia y a permanecer desperto em estados de confusão por la madrugada. Se não se recebe tratamento, o parásito cruza a barreira hematoencefálica y ataca diretamente ao cérebro. Esto provoca convulsiones, estados de coma profundo y, finalmente, uma morte inevitável. Durante o siglo XX, houve epidemias de esta enfermedade que diezmaram poblações inteiras em África Central. Lo mais sobrecogedor de la mosca tsetse é seu ataque silencioso que não deixa rastro imediato. Usted não sabe o que acaba de ocorrer hasta semanas depois, quando os primeiros sintomas aparecem. Existem insetos que matam com instruendo y, outros que lo hacen em el silêncio total de la noche. La chinche bezucona pertenece a esta segunda categoria y es quizás la más peligrosa de esta lista. Su nombre proviene de su tendencia a picar cerca de los lábios y los ojos mientras las personas duermen. Lo hace de noche, aprovechando que la víctima está dormida y no puede defender-se del ataque. La picadura em si no duele, pero la chinche deposita heces infectadas justo ao lado de la herida. Ao rascar-se inconscientemente, la persona introduz o parásito Trypanosoma cruzi em seu próprio torrente sanguíneo. Isto causa a enfermidade de Chagas, uma condição crônica que pode viver em el corpo durante décadas. Com o tempo, o parásito danha silenciosamente ao coração y o sistema digestivo del huésped. Se estima que atualmente entre 6 e 7 milhões de pessoas vivem com esta enfermidade em el mundo. México y Centroamérica são regiões com uma presença muito alta de este inseto em vivendas rurales.
Cambiando radicalmente de tono, les presento ao engenheiro químico mais surpreendente del reino animal. El escarabajo bombardeiro possui uma fábrica de compostos químicos extremadamente avançada dentro de seu abdômen. Tiene duas câmaras separadas donde almacena hidroquinona, peróxido de hidrógeno y enzimas especiais. Quando se siente amenazado, mescla estes compostos para criar uma reação química violenta e explosiva. O resultado é um chorro de líquido hirviendo a quase 100 graus centígrados que sale disparado com precisão. Este chorro pode orientar-se em qualquer direção graças a uma estrutura giratória em la punta de seu corpo. El escarabajo pode disparar hasta 20 vezes por segundo em ráfagas que ahuyentam a qualquer depredador. Se han encontrado ranas que, tras tragar-se a este escarabajo, tuvieron que escupí-lo por las explosões internas. La evolução ha produzido soluções defensivas que nenhum engenheiro humano hubiera podido imaginar jamais. Pero regressemos ao peligro real y letal com a avispa japonesa gigante, el inseto volador mais grande del mundo. Pode medir hasta 5 centímetros de longitude y possui um aguijón de 6 milímetros capaz de atravessar trajes protetores. Su veneno contiene mandaratoxina, uma substância química capaz de dissolver literalmente o tecido humano. Várias picaduras em um curto tempo podem provocar insuficiência renal, hemorragias internas y la muerte. Lo mais aterrador es lo que estas avispas le hacen a las colmenas de abejas comunes quando decidem atacar. Uma sola exploradora marca la colmena com feromonas y logo llega pequeno grupo de combate. Em menos de 2 horas, apenas 30 avispas podem decapitar y exterminar a 30.000 abejas. Em Japão, este inseto causa mais mortes al año que os osos, las serpientes y los tiburones combinados. És um depredador implacável que não conhece la piedade quando se trata de expandir seu território. Terminamos este recorrido com a hormiga bulldog de Austrália, uma criatura desenhada para romper todas as regras. A diferença de outras hormigas, esta espécie pode medir 4 centímetros y possui mandíbulas largas y dentadas. És uma caçadora solitária que não necessita suas companheiras para atacar com uma ferocidade assombrosa. Possui uma visão excelente, pode saltar distâncias consideráveis y pica com seu aguijón repetidamente. Su veneno provoca reações anafilácticas severas que han causado a morte de pessoas adultas em Austrália. Se la colônia é amenazada, las obreras se organizam em segundos y cargam com uma fúria quase mamífera. La naturaleza nos ensina que o peligro nos sempre viene em tamanhos grandes ou com rugidos estruendosos. A vezes, o maior riesgo se concentra em lo pequeno, em lo que passa desapercebido bago nossos pés. Essa quizás a lecção mais importante que o professor Fauna quiere dejar-lhes em la classe de hoje. Nunca subestime o poder de uma criatura pequena, porque sua evolução ha perfeccionado el arte de la supervivência. Se ha llegado hasta este punto, ahora sabe mais que a maioria de las personas sobre estes seres increíbles. Não olvide deixar seus comentários sobre qual de estes 8 insetos lhe pareceu o mais surpreendente de todos. Comparta este vídeo com seus amigos para que eles também aprendam a respeitar a biodiversidade de nosso planeta. Só o professor Fauna Y sempre habrá uma nova classe esperando-lhe para descobrir os secretos de la vida. Suscríbase ao canal para não perder-se nenhuma de nossas futuras lecções sobre o reino animal. Nos vemos em la próxima classe para seguir explorando as maravilhas que a natureza tiene para oferecer-nos.